Você, por acaso, já se perguntou o que é arte? Se sim ou se não, hoje olharemos com profundidade para essa questão. Aceita o meu convite e vem comigo! Sim, eu peguei o chapéu do meu vô, dá pra ver que tá enorme, né? Mas é a única associação mais artística que eu tinha em casa. A não ser também, deixa eu pegar aqui, os pincéis. Inclusive eu comprei vários, mas por minha desculpa de falta de tempo, eu não pinto. O meu vô sempre brinca que ninguém pinta com o pinto dele. Aliás, ninguém pinta com o meu pinto. Brincadeiras insanas à parte, você aí, você mesmo que está vendo este vídeo, quem é você? Não precisa me responder. Mas o ponto não é bem esse. E sim, a discussão acerca do verbo ser. Dizer quem você é não é uma tarefa fácil, por mais que muita gente realmente acredite que responda tal pergunta com um determinado êxito ao dizer o seu nome, profissão e até mesmo algumas referências familiares. A nossa identidade é um processo em constante construção, além de ser composta por um conjunto complexo de infinitas partes. Coisa impossível de descrever por meio das palavras, coisa mais fácil de compreender por meio dos sentidos. A parte de nós que consegue captar o todo. Talvez isso explique Santo Agostinho, que questiona: o que é por seguinte o tempo? Bom, se ninguém me perguntar, eu sei. Porém, se eu quiser explicar, quem me fizer a pergunta, bom, então eu já não sei. Falando nele, ao olhar e ouvir determinada pessoa, eu sei quem é essa pessoa. E o processo de convivência vai tornando a minha experiência, o meu arquivo de memórias, cada vez mais enriquecedor. No entanto, a reflexão é sobre arte e não quem são as pessoas, Ana. Mas eu argumento desse modo justamente porque penso que o problema em responder o que é arte tem as semelhanças com o problema em responder quem somos. E o curioso de observar é que em ambos os casos as coisas ficam muito mais confortáveis de resolver por meio da percepção estética do que pela nossa desvairada mania de colocar as coisas em caixinhas ao limitá-las com as palavras. Isso acontece pois possuímos uma certa tendência em dizer o que as coisas são com base no reconhecimento de padrões, ou melhor, por meio do conjunto daquilo que não muda, entre aspas. A isso costumamos chamar de essência. Biologicamente falando, trata-se de um mecanismo instintivo na busca por uma ilusória estabilidade. Reconhecer padrões nos permite prever e até mesmo confiar no mundo, algo diretamente ligado à nossa sobrevivência e bem-estar. E é justamente isso que buscamos quando tentamos organizar o nosso mundo, descrevendo o que as coisas e as pessoas são de fato. Por mais que tal mecanismo seja fundamental, é válido salientar o quanto ele também é limitado. Mas há outra questão complicada. Por mais que pareça ser impossível descrever quem é determinada pessoa em sua totalidade, fica mais fácil de aceitar o fato da pessoa ser a pessoa, justamente por alguns critérios pré-estabelecidos como a nossa compreensão de subjetividade. Exemplificando, a não ser que você aí em casa seja um agente da CIA disfarçado, ninguém vai questionar o fato de você ser você mesmo.
não é mesmo? No entanto, o mesmo não acontece com a arte. Em outras palavras, além de se questionar o que é, a gente também questiona e discute se é arte. O maior problema na questão, na minha percepção, é que a arte deriva da subjetividade humana, que por si já é complexa de definir. Falando nisso, outro dia uma pessoa me mostrou um vídeo daqueles do Facebook, sabe? Era um elefante pintando. Enquanto se divertia assistindo o que para ele parecia ser um prodígio da natureza, eu me questionava sobre os maus tratos no adestramento daquele pobre bichinho. Enquanto tentava fingir que estava achando tudo aquilo interessantíssimo para não passar de chata. Mais uma vez, porque eu sou chata. E na sequência, eu não pude deixar de trazer a filosofia da arte para a discussão ou questionar. Aquilo era arte? Um elefante fazendo um desenho era arte? Eu percebi que não seria possível responder essa pergunta sem alguns critérios. Então, involuntariamente, eu estava novamente presa ao jogo das palavras. Refleti também que dizer o que as coisas são depende de um consenso. Por exemplo, se você concorda com a frase que eu falei anteriormente, de que a arte deriva da subjetividade humana, fica mais fácil de responder essa pergunta. Ou seja, um elefante pintando não é arte, se você considera que a arte deriva da subjetividade humana. Por uma questão lógica, isso é contraditório. Tais critérios são estabelecidos com base nos padrões que reconhecemos e compartilhamos ao longo dos anos. O mais curioso de perceber é que eles mudam com o tempo. Sim, até mesmo os padrões mudam. É por isso que Goodman nos incentiva a substituir a pergunta o que é arte por quando a arte. E diante de nossa completa incapacidade, mas necessidade de dizer aquilo que é, podemos nos contentar com a percepção de alguns sintomas, como diria Goodman, ou alguns pedacinhos que compõem um conceito complexo, compreendido em sua totalidade, apenas com a presença da percepção estética. É válido abrir um parênteses para observar a complementariedade da percepção estética e racional, como se fosse uma dança entre pares em que a arte é a música. É graças ao processo de definição que somos possibilitados a dar sentido ao mundo. Se a percepção artística estivesse apenas no campo sensível ou também estético, possivelmente a arte não seria arte. O contrário também se aplica. Compreender arte meramente pelo juízo racional é o mesmo que compreender uma música pela partitura e ser sequestrado por uma sensação de que está faltando alguma coisa. E aqui vale um alerta. Devemos tomar cuidado para que um dos componentes da dança não se sobressaia e quebre a harmonia. Como é o caso do excesso de racionalidade não só para compreender a arte, mas para compreender o mundo de uma forma geral. Por outro lado, o excesso de sensibilidade também pode nos causar prejuízos. E eu digo isso com propriedade, hein? Portanto, acredito mesmo que o equilíbrio ou até a sinergia entre esses conceitos seja a melhor pedida. Me veio uma marula aí. Observando a fundo, talvez a arte seja um dos conceitos mais fascinantes e safados que a gente possa tentar conceber. Isso porque ela é completamente incompatível com a ideia de limites que a nossa estrutura lógica e linguística impõe. Talvez a arte seja justamente sobre romper limites, sobre mostrar a mutabilidade dos padrões, sobre escancarar a imprevisibilidade da vida que o nosso vício em controle insiste em encobrir, sobre reconhecer a criatividade humana como uma das mais fascinantes habilidades de compor novos sentidos, sobre dar valor a uma parte de nós igualmente incrível que o excesso de razão pode encobrir, ao menos por enquanto.
Agora me conta, o que é arte para você? Na verdade, esse vídeo, ou a ideia desse vídeo, surgiu justamente em função do dia 12 de agosto, que é o Dia Nacional da Arte. Eu sei que eu estou publicando isso depois da data, né? Mas quem sabe fica atualizado para o ano que vem. E em função disso, eu também criei mais um conteúdo na rede vizinha que se chama Spotify, também Diálogos da Ana, que se intitula A Desgraçada da Arte Contemporânea. Vale a pena acessar e refletir, principalmente se você é uma daquelas pessoas que também se incomoda com tem um certo nível de dificuldade de compreender a arte contemporânea. Dito isso e depois dos comerciais, vamos ao encerramento do nosso vídeo. Bem, chegamos ao final de mais uma reflexão. Se ela te ajudou de alguma forma ou fez sentido para você, deixe o seu like. Caso desejar receber as nossas publicações fresquinhas, faça parte da nossa comunidade se inscrevendo em nosso canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por passar esse tempo comigo. Um abraço apertado e até a próxima!